Agora eu vou passar a palavra para o Anderson Watanabe. Ele é engenheiro agrônomo da unidade de produção de mudas da CAT lá em São Bento do Sapucaí. Aí ele vai dar uma palavrinha aí a respeito da produção de mudas de Atemoia lá em São Bento. Obrigado, Cassiano. Bom dia a todos. É uma grande satisfação rever os amigos. E apesar de eu estar em São Bento do Sapucaí, né, que é uma cidade que o pessoal fala que acha que é em Minas, né, até o pessoal fala que está em Minas. Não, São Bento é São Paulo. Para você chegar lá, você tem que passar por Minas, mas é São Paulo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Convite do Cassiano, do Valdir. Eles estiveram lá há 2 meses para ver o processo de produção de mudas. E aí foi feito o convite para a gente estar falando um pouquinho do que eles viram lá na ocasião da visita para vocês. Tá? A CAT, né, é espalhado pelo estado de São Paulo, responsável pela extensão rural. Além de fazer extensão rural, ela tem unidades espalhadas no estado que produzem sementes e mudas, né, que é um insumo estratégico para o produtor. Então, no caso da muda, existem no estado de São Paulo 5 unidades produtoras de muda. E eu estou hoje lá em São Bento do Sapucaí, eu sou aqui de Atibaia, não faz nem um ano que eu estou lá. Ainda estou aprendendo com a produção de muda com o pessoal, estou colaborando lá com o pessoal. E a unidade tem um histórico muito ligado com a Atemoia, né? O engenheiro agrônomo Takanori Tokunaga, né, iniciou os trabalhos lá no final da década de 80 com a produção de Atemoia. Muitos produtores presentes hoje aqui no evento são pioneiros, né, nesse trabalho do Takanori, que foi feito testes com porta-enxerto até chegar no porta-enxerto ideal para a cultura, que hoje a maioria dos pomares, o porta-enxerto da Atemoia é o Araticum de terra fria, né. Foi realizado teste com outros Araticum, o Araticum mirim, só que acabou encontrando algumas dificuldades na propagação e por esse motivo foi eleito aí, pelo menos na unidade de São Bento, o porta-enxerto utilizado é o Araticum de terra fria. Uma espécie nativa, né? E no início eram encontradas muitas dificuldades para propagação. Eram feitas coletas na área de mata, né, e a quantidade de muda ofertada era pequena. E com isso aí o Dr. Takanori foi incentivando as colônias, principalmente as colônias japonesas, aí das regiões de Turvolândia, Pilar do Sul, Mogi das Cruzes também, a plantarem as mudas, né? Porque a Atemoia é uma cultura recente, comparando com pêssego, citros, ela está aí no mercado há menos de 20 anos. É uma cultura nova, né? E falta pesquisas, né? Falta essa parte de estudos sobre a cultura. Então, o que a gente mostrou para o pessoal da associação lá na ocasião da visita foi algumas iniciativas lá que a gente está na unidade desenvolvendo para tentar melhorar a produção de mudas, tá? Para que o produtor tenha um pomar uniforme, que é uma das queixas dos produtores da Atemoia, o pomar é desuniforme, né? Então, para isso, um trabalho que já foi iniciado há 3 anos é uma seleção dos araticuns. Nossa unidade conta com uma coleção de mais de 200 plantas de araticum que foram plantadas, né? E essa coleção, cada planta é um indivíduo, né? Aí foram selecionados os 8 melhores indivíduos, as 8 melhores plantas, e essas plantas a gente está coletando separadamente as frutas e analisando juntamente aí, com o apoio da Unesp de Botucatu e a APTA a unidade de frutas de Jundiaí, né? Eles estão fazendo uma análise, a gente está fazendo também medições lá na nossa unidade para verificar se dessas plantas selecionadas a gente consegue aí ter uma cultivar que seja mais apta, que demonstre maior uniformidade no pomar, tá? Esse é um dos testes que a gente está desenvolvendo lá. Junto a isso, o que a gente também está fazendo? Por ser uma instituição pública, né, a gente tem que dar um retorno para a sociedade. E aí a gente está realizando visitas nos produtores, nas regiões os polos produtores de Atemoia, para verificar as dificuldades que os produtores estão encontrando em relação à muda.
principalmente em relação ao substrato, né? No princípio da produção de muda, era utilizado substrato com terra de barranco, com composto orgânico, casca de arroz carbonizada, e a partir da mudança da legislação, diminuição de mão de obra na unidade, foi migrado para o substrato de composto, né? Hoje é utilizado o composto de casca de pinos. E esse substrato, ele tem uma característica que ele, a partir do momento que ele perdeu água, ele desidratou, é muito difícil reidratar ele. Então, se o produtor ele planta muda de atemoia e fica contando com alguma chuva, mesmo que faça irrigações semanais, pode ser que em um determinado momento falte água. Então, esse ponto a gente está encontrando nas visitas. Antes da pandemia, foi iniciado esse trabalho, né, de visitas. O primeiro local que os técnicos visitaram foram aqui na região de Jardinu, Atibaia. Teve na época a Silvana não tinha aposentado, teve a Silvana, o Ednei, visitando aqui a unidade, visitando aqui as propriedades. E agora, passando a pandemia, a gente retomou esse trabalho. Então, a gente já fez visita na região de Pilar do Sul, na região de Turvolândia, Paranapanema, visitando os produtores, conversando com eles, fomos muito bem recebidos lá pelo pessoal, né? Tanto da APPC, lá em Turvolândia da cooperativa, tanto em Paranapanema, visitamos produtores lá no Alhambra 2, fomos muito bem recebidos. E aí os produtores puderam passar para a gente as dificuldades que eles estão encontrando com a questão das mudas, tá? Outros testes que estamos realizando na unidade de São Bento é relacionado a esse tipo de substrato. A gente já está esse ano com os porta-enxerto, o Araticum mirim, o Araticum de terra fria, plantado na turfa de esfagno, que é um substrato já de melhor qualidade, usado em viveiros de hortaliças. Só que ainda é uma parte da produção, não vai ser 100%. Outra dificuldade também, a nossa produção, uma parte apenas é na estufa, o restante da produção é em telado. A estufa apresenta melhores qualidades fitossanitárias aí para a produção das mudas, né? Então é um investimento que a gente precisa lá, aumentar essa área de estufa para oferecer para vocês uma muda de melhor qualidade, né? Outro critério que o pessoal fala também é em relação a reposições de muda. A gente está adotando um protocolo que o produtor, assim que receber a muda, ele vai receber um protocolo de orientações básicas, né? A maioria dos produtores já segue, mas acaba sendo um lembrete, principalmente visando o planejamento pomar, evitando o plantio na sequência de uma erradicação de um pomar. Então, por exemplo, se você retira um pomar aí de fruta de caroço, principalmente, a gente tem notado, retirou o pomar na sequência, a gente está com plantio da temoia, vai ter uma dificuldade na formação. A gente tem visto isso nas visitas. Então a gente está recomendando, produtor, faça uma adubação verde, faça uma rotação com um ciclo anual, para depois de um ano ou mais entrar com a cultura da temoia. Isso é um fator primordial aí, a questão do planejamento na formação do pomar. Então a gente vai fornecer, na hora da compra, um protocolo de plantio. E aí, se ocorreu a reclamação, a gente pede que seja imediato. O produtor recebeu a muda, está com algum problema na muda, relate para a gente, e aí a gente vai fazer uma visita para elaborar um laudo para ver se existe a possibilidade de fazer a reposição da muda, dessas perdas. E também a gente está tentando antecipar a entrega, né? Antecipar a entrega para o produtor fazer o plantio numa época, né, no início das chuvas. Só que como a enxertia é escalonada, a gente não vai conseguir entregar tudo cedo. A gente tem que entregar a muda em dezembro, não tem como. Dezembro, comecinho de janeiro. Mas a intenção é antecipar para início de novembro a entrega das mudas, né? Outro fator que o pessoal comenta das mudas de atemoia é o método de enxertia. Nós utilizamos lá em São Bento o método de enxertia de garfagem, o inglês complicado. E o pessoal relata que esse método de enxertia encontra alguma dificuldade, aí pode ocorrer um deslocamento da região de enxertia. Então a gente também está fazendo alguns testes com a enxertia de borbulha, que outros viveiros já adotam. Só que lá na nossa unidade o pessoal ainda tem um receio em fazer. Então para isso a gente está fazendo um teste para ver a eficiência da enxertia. Outra questão é a altura da enxertia. A maioria sabe que o problema da temoia, né, de utilizar o porta-enxerto Araticum de terra fria, é que ele é um porta-enxerto resistente a ataque de brocas, né, e doenças de solo.
Então, o que a gente está fazendo é tentar elevar a região de enxertia em 5 centímetros, né, passando para 25 centímetros a região de enxertia, que anteriormente era 20. Então, na hora do plantio, o produtor vai ter a árvore formada com a área da temoia um pouco mais alta, né? Isso a gente entende que seja um fator aí importante, né? Em conversa aí com o Lourenço, tudo, ele falou para a gente da questão da estaquia do porta-enxerto, né? Fazer um método de propagação vegetativa do porta-enxerto, né? Para isso a gente precisa de um protocolo para isso, né? Precisa da pesquisa. Porque apesar de a gente estar fazendo esses testes, a CAT, né, a nossa instituição, ela não é responsável por pesquisa, é extensão rural e no caso nosso lá da unidade é fornecimento de insumo estratégico, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa tecnologia desenvolvida por universidades, institutos de pesquisa, a gente adota na unidade e pode replicar isso para viveristas privados, né? Nossa função não é segurar essa tecnologia, nossa função é difundir tecnologias. Então, o viverista que tenha dificuldade, a gente está aberto a recebê-los para passar a nossa tecnologia. E também abertos para receber visitas aí, opiniões, críticas a respeito das mudas, tá? Outra coisa é a análise fitopatológica. A intenção nossa, a gente não fazia isso, mas a intenção a partir do próximo ano é fazer uma análise fitopatológica dos lotes e fornecer esse laudo para o produtor no momento da compra. A gente vai fazer uma amostragem, como é feito em viveiro de citros, e fornecer um laudo das doenças aí que atacam a temoia, tá? Eu gostaria assim de deixar como uma sugestão, né, para o setor produtivo da temoia, de fazer uma reunião técnica envolvendo aí produtores da temoia, consultores, os viveristas, o pessoal da pesquisa, tanto de universidades quanto institutos de pesquisa da Secretaria da Agricultura, nós da Extensão Rural, e elaborar algum documento que seja das dificuldades e desafios por a temoia ser uma cultura recente, né, de exploração no Brasil, para passar isso para a Secretaria da Agricultura, para a Câmara Setorial de Fruticultura, para que possam ser encaminhados aí esses problemas, para que dê uma solução para o produtor, né? O produtor precisa de solução. Então eu dou essa sugestão para vocês, para ser feito alguma coisa nesse sentido, elaborar algum documento para repassar para a Secretaria da Agricultura. Porque a gente lá é uma formiguinha, né? A gente faz as coisas por lá, mas a gente precisa de ter um apoio da instituição, né? Eu gostaria de chamar o Marcos. O Marcos, ele é o engenheiro agrônomo responsável pelas unidades aí dos núcleos de mudas, e ele está à frente também no núcleo de Itaberá, para também passar uma palavrinha para vocês. Bom dia a todos. Pode falar. Nessa questão até o Anderson convidou a gente, o André da Casa da Agricultura, junto com o Valdir, a gente agradece a participação dentro desse evento que a gente considera, junto com os demais eventos da PPC que eles realizam, são eventos significativos e representativos da fruticultura estadual, né? Na nossa região eu também sou produtor e desde o mês passado estou junto com o pessoal das mudas. Eu ficava no núcleo de produção de mudas de Itaberá e agora no centro de mudas em Campinas, né? Todas essas demandas, todas essas questões que o Anderson falou e comentou, nós estamos como ferramenta para vocês. Todas as nossas unidades, Itaberá, Marília, Pederneiras, São Bento, Sapucaí, Tietê, o laboratório de micropropagação em Tietê, fica à disposição de todos. Essas demandas que o Anderson falou, diversas cadeias de produção têm procurado a secretaria. Uma delas comentei com o Cassiano, com o Valdir ontem, uva. O pessoal já desde o início de fevereiro, foi o mês passado ou esse mês que formaram a associação, né, Cassiano? Junto com o pessoal de Jundiaí, e eles têm enviado demandas. O que vocês querem? O que vocês precisam? O Anderson falou, realmente, nós como CAT Sementes e Mudas, produção de muda, mas um pedido, uma solicitação da cadeia, a gente encaminha para a Câmara Setorial de Fruticultura, encaminha e vem resultado, porque eu tenho visto o pessoal da uva, especificamente, tem pedido em questão de uva de vinho, está aumentando muito a produção, uva de mesa,
Então, essas solicitações, a associação, né, Cassiano, Valdir, os demais, reunir, encaminhar, fazer para 2023, 24, 25, até 2030, o que vocês querem, qual que seria a demanda, para que a gente consiga direcionar um planejamento nesse sentido, né? Os demais problemas técnicos dessa questão, tanto da produção de muda por enxertia de borbulha, em Itaberá a gente já realiza a enxertia, o pegamento é 100%, comentei ontem com o Cassiano, o Valdir. Em São Bento eles têm a enxertia do inglês complicado, estão entrando, fazendo estudos nessa parte, porque a enxertia é um momento muito preciso e tem toda a parte da delicadeza, calejamento, tudo. Então, nesse sentido, a gente está desenvolvendo, melhorando a questão de substratos, né? E cada questão pontual que teve com algum agricultor, a gente se coloca à disposição para tentar solucionar. A nossa missão é apoiar e melhorar a produção de vocês em todos os aspectos. No que precisar, a gente está à disposição. Seria isso da minha parte, Anderson. Obrigado, Marcos. Mas é isso, pessoal. Vocês podem contar com a gente, né, da CAT. E eu gostaria de deixar um convite para vocês. A unidade também, mesmo na Temoia, foram realizados aí eventos, dias de campo, para impulsionar a cultura. Então, ela é muito... Esse tipo de capacitação também é um papel nosso da CAT. E esse ano teremos no dia 19 de outubro um evento, né, de fruticultura de clima tropical, que é tradicional, já está na 15ª edição, foi interrompido nesse período da pandemia, mas irá retornar dia 19 de outubro. E as culturas que a gente vai abordar será o abacate e o mirtilo. A gente já está com serão 6 palestras, 3 no período da manhã e 3 da tarde. Todos estão convidados. Bom, muito obrigado. Pessoal, agora vamos para o Lourenço. Parabéns aí pro Anderson. Parabéns pro pessoal da CAT também, tem sempre sido parceiro da Associação Hortifrutiflores em várias demandas. É um pessoal aguerrido aí do setor público aí, que está sempre andando junto com os produtores aí, então nosso agradecimento a eles também. E agora nós vamos pôr o Lourenço para trabalhar. Ô Cassiano, você tá com fome? Você tá aqui? Pessoal, nós estamos aqui com a Temoia, vai fazer 5 anos, final do ano agora, né, Valdir? Então, por mais de 4 anos e meses de idade. Muda de São Bento, Sapucaí, tá certo? Quando a gente começou quando o Tacanoli começou com a Temoia, qual era a condução que começou com o trabalho da Temoia? 2 pernadas no sentido da linha, tá certo? De repente mudou para 4 pernadas, tá? E hoje, plantios novos, a gente tem observado pomares de 3 até 7 a 8 pernadas, tá certo? Tem um espaço vazio, você consegue puxar um galho ladrão, aproveita ele, tá certo? No seu Norival Galo, não sei se a gente vai conseguir ver hoje, mas lá vocês vão ver que é um pomar que está bem mais, tá bem mais fechado com relação à questão de número de pernadas por planta. O Valdir tem uma outra propriedade aqui, que é aqui no Tijuco Preto. Ele fez 2 pernadas, quando o Tacanoli começou, era 2 pernadas no sentido da linha. O Valdir fez um plantio adensado, 6 por 2,5, 6 por 2, 6 por 2,5, né, Valdir? Só que 2 pernadas no sentido da linha, como era o sistema Y do pêssego, tá certo? Eu acho que foi durante uns 4, 5 anos, uns 3, 4 anos, nós brigamos lá com o excesso de vigor das plantas. Fantástico, lindo para tirar foto, fantástico, mas sempre plantas muito vigorosas. Então o Valdir já vem há um bom tempo fazendo todo o manejo de adubação, buscando o vigor das plantas. Então, para nós hoje a gente chega numa conclusão do que a gente está vendo aqui, o que nós precisamos buscar dentro da Temoia: equilíbrio de planta, tá certo? Eu não quero um ramo ladrão de 2, 3 metros de comprimento em cima da planta. Eu quero um ramo produtivo. A gente sempre brinca, né, Valdir? Ninguém é obrigado a sustentar um vagabundo. Se você tem um ramo sem produção, você tem que fazer ele produzir. Se você tem um ramo muito vigoroso, normalmente ele é um ramo sem carga. Então, nós temos que buscar o equilíbrio da planta. E quando a gente fala em poda,
nós podemos buscar esse equilíbrio dessa planta também, tá certo? Normalmente quando a gente fala de poda de temoia, nós podemos fazer dois tipos de poda. O pessoal que gosta de fazer a poda mais longa e o pessoal que gosta de fazer a poda mais curta, tá certo? Então nós vamos começar fazendo a poda longa, que é uma poda que aproveita bastante dos ramos que saíram, que brotaram no ano passado. São ramos ótimos para produção, eles têm um potencial de produção muito grande, tá certo? Tem uma facilidade em produzir frutos, tá certo? Só que depois ele vai ter um problema. Então, a primeira poda nós vamos começar fazendo uma poda meio longa aqui, só para vocês verem o tipo da poda longa, que é o aproveitamento dos ramos mais longos. A gente consegue ver a cicatriz da enxertia numa planta da cidade ainda? É o tronco embaixo. Lá embaixo. É. A diferença entre eles, o Araticum, é madeira dura. A temoia não entra broca. A temoia é madeira mole. Então você tem que deixar você não pode deixar chegar terra na temoia, que aí você começa a ter problema de broca. Então isso é importante, tá certo? Então a poda longa, pessoal, é fazer a poda longa. Produção, 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 produção. Um detalhe, pessoal, normalmente a gente pede quanto mais grosso, mais comprido, quanto mais fino, mais curto. O que é um ramo fino? Caneta Bic, não é Bic. Uma caneta Bic, 10 a 15 centímetros. Um ramo na grossura de um indicador, 20 a 25 centímetros. Mais grosso que isso, 40 a 50 centímetros. Então, conforme o diâmetro, o gramo do ramo, eu posso fazer uma poda mais longa. Opa, esse aqui está um pouquinho mais comprido, mais grosso, um pouco mais comprido, um pouco mais comprido, um pouco mais... Opa, esse aqui está mais comprido ainda. Vou podar. Produção, 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 produção. Esse aqui está fininho, um pouco mais curto. Produção, produção. Esse está para cima. Eu vou tirar um pouco da copa. Produção, produção, produção. Vou tirar o gás de cima. Produção. Oi. Pessoal, tem dois carros que tá parado na frente do portão da frente lá. Precisava tirar lá porque tem um caminhão pra você entrar naquele portão lá. Se alguém puder fazer um favor, se for proprietário. Não é só a época, normal mesmo. É, bem lembrado. Pessoal, fizeram a pergunta de época. Esse pomar foi o primeiro pomar que foi podado o ano passado. Qual foi a época de poda, Valdir? Final de julho. Final de julho ele foi podado o ano passado. Tá? Então, por isso que ele está com a folha tão amarela. O Valdir tem pomar ainda que está produzindo ainda, que foi podado em outubro, novembro, Valdir. Tá certo? Então, como a área do Valdir, ela tem uma área uma área relativamente grande, a gente escalona aí a época de poda, final de julho até novembro, dezembro. Tá certo? Para tentar ter um período maior de colheita. Essa poda aqui, essa planta aqui, ela está com a folha amarela. Normalmente a folha de baixo é a mais velha, vamos falar assim, por isso que ela está mais amarela. Então é uma planta que a gente vai ter que começar em algum lugar. Quanto mais verde ela tiver, demora um pouco mais a resposta. Quanto mais madura, quanto mais preparada ela tiver para a produção, melhor. Você já pode fazer a poda, a resposta vai ser mais rápida. Então vou continuar fazendo a poda longa aqui. Alguém já comentou aí já. Lourenço, essa altura aí, poderia recuar? Oi? Poderia recuar essa altura? Qual altura? Ah, sim, nós vamos recuar. Por que você tirou um galho grosso comprido e o outro você tirou fora? Esse aqui? É. Ele está em pé no centro. Ele vai, vai sombrear demais. Terminar aberto, para entrar luz, exatamente. É, mesma coisa. É o mesmo princípio. Agora está fazendo a longa. Esperando ficar próximo.
Vou dar essa peinada aqui. Opa! Uhum, vou. Pode baixar mais. Pode baixar mais? Tirar a mão de perto não vai o dedo também. No embalo que ele tá aí. O Lorena tá com fome, ele tá acelerado. O Cassiano tá segurando que tá com fome também. Fazer render. Cassiano tá com mais fome ainda, Cassiano. Essa altura varia se vocês têm mecanização ou manual? Não, é isso. Você ajusta assim, você vai adequar para que você consiga fazer com mais eficiência. Por isso que eu tô baixando mais. Agora sempre. Aqui é a colheita manual. Secou a garganta agora aqui. A água tá Faltou um aqui ainda. A água tá no bolso, por exemplo, tá? Não? Tá vazio. Cadê o bombeiro? Vai pegar água. Deixa eu pegar um. Pessoal, essa seria uma poda longa, né? É uma poda que responde muito bem com produção. Faltou um raminho lá em cima. Mas é uma poda boa? Não, é uma poda longa, né? Na verdade, o que você tem que pensar? A gente chega hoje à conclusão que nós temos que fazer um pouquinho mais de contagem, tá certo? Quando você tem um ramo vigoroso, de bom diâmetro, você vai ter uma fruta boa para o ano que vem e você vai ter 2 brotos melhor ainda para o ano que vem. Quando a gente começa a refinar demais, ficar com galho muito fino, qual a capacidade disso aqui de produzir uma fruta boa? Então você tem que saber a hora de voltar para trás, tá certo? E isso às vezes requer uma contagem. Primeira poda, segunda poda, terceira poda, eu estou indo para a quarta poda. Eu fui, vim, estou indo para frente. Cada vez que eu estou indo para cá, eu estou refinando o meu material. Vai ter uma brotação pior e vai ter um fruto de menor qualidade. Então, o segredo da temoia, uma das coisas que a gente preconiza, que o Valdir está fazendo muito bem lá embaixo, é saber a hora de voltar para trás. Voltar em material bom. Se isso daqui for um material bom, você pode até fazer a poda um pouco mais longa. Mas se começar a refinar demais, você tem que saber que você vai ter que voltar. Ah, isso aqui não está legal, então eu vou voltar para trás. Posso voltar para cá. Aqui está um pouco pesado. Isso aqui, ó, eu vou tirar o galho inteiro. Isso é um bom galho de produção? Adianta eu fazer essa produção aqui, fazer essa poda de produção? Isso aqui vai me dar um fruto miúdo e 2 ramos pior ainda para o ano que vem. Então eu tenho que saber que chegou a hora de eu voltar para trás. Aqui eu vou ter uma brotação boa, que vai me trazer um fruto de qualidade, né? Então, aí você tem que saber qual a hora de voltar para trás. Então, se o ramo é bom, eu posso até manter ele. Esse aqui ficou fraco, eu vou voltar ele para trás. Vou voltar para trás. Esse aqui não está legal? Tiro. Esse aqui tá bom, tá vigoroso? Posso manter. Esse aqui refinou, eu vou trazer ele aqui, ou aqui, ou aqui, tanto faz. Aqui, ó, eu tenho um ramo bom e eu tenho um ramo bom. Posso até voltar um pouquinho mais ainda. Isso aqui tá legal? Não, não tá. Refinou? Chegou a hora de eu voltar para trás. Pode ser isso? Opa, ficou vigoroso, ficou bom? Eu posso manter ele desse jeito. Isso aqui não tá legal? Vou voltar para trás. Isso aqui, qual a capacidade de me produzir uma fruta graúda aqui, um ramo bom para o ano que vem? Nenhuma. Chegou a hora de voltar para trás. Então, pessoal, obrigado. Então, pessoal, vocês têm que saber a hora que tem que ser voltado em ramo mais vigoroso. Se for um ramo bom ainda, na grossura de um dedo, um indicador, você pode até fazer a poda mais longa. Uma das características do pomar do Valdir esse ano, ele optou em fazer uma poda bem curta. Então, o Valdir está quase fazendo isso aqui, ó. Volta, volta. Um desse aqui posso voltar um pouco mais. E eu acabei de tirar tudo aqui. Ninguém me avisou. Cortou até o cara. Volta.
Isso aí. Alô? Ah, voltou. Ufa. Então, pessoal, eu tenho que saber a hora de eu voltar para trás, né? Isso aqui ficou bom, isso ficou bom, isso tá bom, isso tá bom. Eu tenho a certeza que eu vou ter uma boa brotação pro ano que vem. Oi. Eu posso alternar? Sim, claro, com certeza. Uns eu recuo, outros eu deixo. Isso é um grande segredo. É saber, opa, eu tenho um bom. Opa, segura pra mim um pouquinho, Cassiano. Ó, esse é um ramo que eu posso fazer uma poda um pouquinho mais longa, beleza. Esse daqui, eu vou usar ele pra voltar pra trás. Perfeito. Então esse jogo de vai e vem, você pode fazer com muita tranquilidade. Tem gente que já gosta de fazer isso aqui, ó. Toda ele faz poda curta, tá? Qual é o risco disso daqui? Vir um broto muito vigoroso, jogar a carga fora. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, aproveita o material que você tem. Opa, um desse aqui, ó. Esse ramo aqui tá bom, eu posso fazer a poda um pouco mais comprida. Eu vou encurtar um pouco. Esse daqui, eu já vou encurtar um pouco mais, né? Ó, de novo. Primeira, segunda, terceira poda. Chegou a hora de eu voltar para trás. E eu posso até voltar mais ainda se eu quiser. Isso aqui, se não me agrada, eu posso voltar para trás. Tem gente que faz até isso aqui, não tem problema. Ó, ficou vigoroso, tá com uma quantidade boa, tá com um ramo bom, eu vou aproveitar ele. Esse eu vou encurtar. Esse eu vou aproveitar para produção. Esse eu posso aproveitar, esse eu vou tirar fora. Beleza, tá pronto aqui. Esse aqui, eu vou encurtar ele um pouco mais. Tem gente que faz um pouco mais de seleção. Ó, tirei aqui, voltei aqui para produção e esse eu vou voltar para formar ramo bom para o ano que vem. Esse eu vou encurtar um pouco mais. Esse aqui eu posso tentar. Deixa eu dar uma olhada. Não vou aproveitar ele não. Quase no ponto. Esse está em pé, eu vou tirar fora. E esse eu vou aproveitar um pouco dele. Pronto. O importante, pessoal, ficando isso aqui, ou ficando isso aqui, seu material tem que ser de qualidade, tá certo? Tem que ter um vigor para que você tenha certeza que a tua brotação, isso aqui ficou bom, eu posso me dar o luxo de até encurtar até um pouco mais isso aqui. Pro ano que vem eu vou ter material bom aqui, tá certo? Oi? Limpeza no meio, Jaime, né? Esse pomar aqui, o que a gente tá fazendo? Ele estava muito mais alto que isso aqui. O ano passado a gente já reduziu um pouco da copa e esse ano o Valdir está tirando mais um pouquinho ainda. Então, um galho desse aqui, ó. Você pode tirar ele aqui ou você pode até tirar ele mais ainda se quiser, né? Ó, aqui tá legal. O de lá, posso trazer ele um pouquinho mais para baixo? Se o Valdir não ficar bravo. Cortando de graça. O que você tem que fazer, Jaime? Tô jogando em galho lateral. Tirei o que estava em pé e joguei em galho lateral mais calmo. Vou ter a produção boa aqui. E um desse aqui, mesma coisa. Posso tirar ele aqui, mas posso fazer isso aqui, vai estar certo? Aqui, mas eu posso, conforme a vontade, posso fazer isso aqui também. Quer puxar pra mim? Pronto. Posso rebaixar também essa copa, né? O Valdir trabalhou muito aqui com plataforma de colheita. Se não quer trabalhar com plataforma, traz ele para baixo, né? Mas o importante é esse aqui, pessoal. Galho vigoroso. Ah, não tá vigoroso? Queria um desse aqui. Eu tenho 1, 2. Posso encurtar esse aqui para produção. E esse aqui eu vou formar para o ano que vem. Ah, tá cheio demais? Posso até me dar o luxo de tirar. Quantos anos da primeira colheita? 3 anos. 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. Você vai ter uma produção. 6, 7 meses. Podou 6, 7 meses depois está produzindo. Se você for passar pelo inverno, ele alonga um pouco mais o ciclo, até 8 meses. Normalmente a poda colheita, se você podar agora, você vai estar colhendo em março, abril do ano que vem. Outra perguntinha, depois da poda, o que eu faço? Na poda.
Não, tem. A gente tem uma preocupação muito grande com broca. Pessoal, na pós-colheita não, na pós-poda, existe uma preocupação bastante grande com a presença de broca na planta. Nós temos 4 tipos de broca na atemoia. A do fruto, a da semente, a do raminho e a do tronco, tá certo? E é um problema da atemoia que normalmente você entra no seu pomar olhando para cima onde está a fruta. E às vezes você esquece de olhar para baixo. E essa broca do tronco, ela tem uma característica que ela caminha na horizontal. Quando você vê, ela já fez o anelamento da planta, chegando às vezes a matar a planta. Então, o cuidado com a broca é muito importante. Aí vem a questão do que é feito. Existem alguns inseticidas que são pulverizados na pós-colheita, na pós-poda, para controle da broca, tá certo? O problema é você ter produto registrado para isso. Tá certo? Insolação ou é só arquitetura de mecanização? Não, mais a mecanização mesmo. Tem gente que puxa mais, tem gente que puxa menos. Na verdade você tem que pensar o seguinte: quando você faz o plantio 6x4, você tem 24 metros quadrados que essa planta pode ocupar. Por isso que a gente mudou um pouco das 2, 4 pernadas. Hoje, da melhor forma que eu conseguir ocupar esses 24 metros quadrados, eu vou tentar. Seja com 2 pernadas, com 4 pernadas ou com 6, 7 pernadas. O importante é você usar aquele espaço. Agora, o que a gente tem visto na prática? Quanto mais sombreado o pomar, maior o problema de antracnose e de cochonilha. Pomar arejado, nós estamos tendo muito menos problema de antracnose e cochonilha. Então, essa abertura do pomar é importante, tá? Excesso de vigor, excesso de galho, abrir o meio da planta também é importante. Entra um ponto importante para a atemoia ou é... Não, eu vou falar que o ponto importante é a localização do teu pomar. Aonde você pega o vento sul, uma face mais fria, talvez você tenha mais problema com antracnose. Aí você vai ter que pulverizar um pouco mais. E hoje nós temos a nova antracnose, que é um problema um pouquinho mais sério. Aí eu só posso falar, né? Tem um produto novo, um fungicida que está registrado agora para a atemoia, que é o Tecto, né? Que ele tem um controle muito bom para a antracnose. Um custo mais elevado, mas ele tem um efeito muito bom. Tá certo, pessoal? Então, aqui é uma situação que o Valdir, praticamente ele está tendo que voltar a poda para trás. Mas tem pomares que a produção tá boa, você tem um ramo bom de produção, então você pode esticar um pouco mais a poda. Essa contagem que eu fiz de 5 podas para frente, né? 1, 2, 3, 4, eu aqui voltei, aproveitei esse aqui, mas eu posso voltar até mais para trás. Esse aqui, ó, eu tô na segunda poda. Ficou um ramo bom, vigoroso, com um diâmetro bom, eu tenho certeza que eu vou ter uma fruta boa e um broto melhor ainda para o ano que vem, tá certo? Então essa é uma preocupação que a gente tem muito com a qualidade do material. Não deixe refinar o teu material. Começou a ficar muito fino, menos que uma caneta Bic, você vai começar a ter problema de calibre de fruta. Aquela poda longa que eu fiz, a frutificação dela é excelente, pega muito, você vai ter grande quantidade de fruta, mas fruta de baixo calibre. Aí você vai ter problema no mercado. Agora, esses galhos mais grossos que você deixou, ele não vai vir com uma brotação muito vigorosa que vai ficar só dando folha? Por isso que a gente busca um pouco mais o equilíbrio, né? Vamos falar assim, é o mal necessário. Eu tenho que saber a hora que eu tenho que voltar para trás. Se a gente for andar no pomar, olha, aquele galho que está lá fora lá, qual a capacidade desse primeiro galho ali de produzir uma fruta graúda? A poda foi longa. Então, quando foi feito o ano passado, a gente buscou quantidade de fruta. Esse ano, o Valdir está buscando qualidade de fruta, fruta graúda. Por isso que ele está voltando bem. Se você olhou, não sei se você reparou lá embaixo, a poda está bem pesada ali, né? E ainda tem um outro porém ainda também. Se vier com um ramo sem carga, eu tenho a possibilidade de fazer uma segunda poda de produção. É aquela história de sustentar um ramo sem carga. Eu posso chegar aqui em novembro, dezembro, e fazer uma segunda poda de produção nele para tentar fazer ele produzir. Mas aí você faz no mesmo comprimento que esse daí. O ramo que sair daqui, eu posso vir e podar depois de novo. Se ele veio com sem carga, eu posso fazer a poda nele de novo. Pessoal, a atemoia é uma cultura que a gente está crescendo junto com ela.
Eu falo que tem o Sérgio tá aí também, né? Trabalha com o pessoal de Pilar do Sul. Cadê o Sérgio? Tava aí. Então o Sérgio trabalha bastante com o pessoal do Pilar do Sul, né? Tem mais gente aqui que também trabalha com a cultura, né? É uma coisa que a gente vê, a cada ano a gente vê, olha, eu fazia isso e hoje eu não faço mais. Então a gente vem se adaptando, vem crescendo, vem modificando com ela. Sérgio, o que você fala? A sua poda é mais curta, mais comprida que isso aqui, igual? Desse jeito. Curta também. Sempre. Sempre. Aham. Quer falar aqui um pouquinho, Sérgio? Acho que é como você falou, né? Se você tem uma planta mais forte, você faz uma poda um pouco mais leve, né? E se você tem uma planta um pouco mais fraca, você é obrigado a fazer uma poda mais forte, né? Acho que é isso mesmo. É isso aí mesmo. Qual a expectativa de produtividade da planta? Dessa está com 5 anos, por favor? Vai fazer 5 anos. Qual a expectativa de você ver? Esse ano passou. Essa aqui, esse ano, como foi a primeira poda, o que acontece? A primeira poda, normalmente, ela pega a condição aflorada na época de baixa umidade relativa, seca. Então, o pegamento não é tão bom assim. Mas, ainda assim, produziu 20 toneladas por hectare esse pomar. Acho que foi muito providencial a participação do Anderson. Uma das coisas que a gente falou muito para ele, com relação a pomar, se vocês for ver o pomar do Valdir, ele tem uma uniformidade muito grande. Tem pomar que parece um ecocardiograma. Planta alta, planta baixa, planta alta, planta alta, planta baixa. O que é isso aí? Qualidade muda, tá certo? Então, nós temos produtores que produzem 10 toneladas por hectare e tem produtor que produz 35 toneladas por hectare, até 40. Então, assim, quanto mais uniforme for o seu pomar, quanto melhor a qualidade da muda, mais você vai ter um bom resultado disso daí. Mais vigor você vai ter na planta. Quando o Sérgio acabou de falar de como é que está a minha planta, se a minha planta tem uma boa genética, ela veio uma muda boa, ela vai ter um bom desenvolvimento. Agora tem muda que você olha, tem muda que no primeiro ano, segundo ano, algumas estão com quase 2 metros de altura, aí de repente você pega uma planta que está com 80 centímetros. Esquece, troca essa planta porque ela não vai para frente. Não perca tempo com essa planta. Já tentamos fazer poda drástica, voltar lá embaixo para ver se ela brotava, se ela deslanchava. Não, isso infelizmente a qualidade muda, tá certo? Então eu fico muito feliz quando vem o pessoal da CAT aqui para falar do trabalho que eles estão fazendo aqui. Doutora Leda também está aqui, que também faz o trabalho de mudas, né? Então assim, é muito importante isso aí. Nós temos esse problema com relação à qualidade da muda. Então, e custa caro pra gente, porque você planta uma muda, espera 2, 3 anos para ela começar a produzir. Assim, na verdade no primeiro ano você já consegue ver que alguma coisa está errada com aquela muda. As outras estão com quase 2 metros de altura e a outra está com 1 metro. Você pode saber que tem alguma coisa errada. Não perca tempo com essa muda, troque e bota uma outra muda no lugar. Tá certo? Aqui a poda aqui, é um espaço que sem broto, o senhor foi um erro anterior na poda ou não? É normal? Ele estoura. Ele vai estourar. Dá vigor agora que estoura. As gemas é oculta, mas estoura em qualquer lugar. Tudo aqui tem geminha aqui, ó. E aqui você deixou, por exemplo, essa ponta com vários... Não, desculpa, eu não terminei de podar. É a poda longa ainda. Não, é a poda longa. Eu não terminei. Tem mais um ali que também tem que podar. Aí que é o Anderson que está fazendo aquele trabalho que ele falou do protocolo de fazer muda por estaquia. Você fala estaquia, enraizar a temoia? Não, pessoal, ele está perguntando assim se dá para fazer o enraizamento da própria temoia. O araticum, que é o cavalo, é madeira dura. A broca não entra nele. Se você faz o enraizamento da própria temoia, já tivemos produtores que plantaram a temoia sobre a temoia. A broca foi um desastre, porque é madeira mole. Então você não consegue proteger a planta, ela está bem na região do solo ali, ela come e ainda tem essa característica de comer na horizontal. Quando você vê, ela está anelada, já a planta está começando a morrer já. Ou seja, é possível, mas não vale a pena. Eu não sei nem se é possível, acho que não sei nem se vale a pena. Você pode plantar uma semente da temoia, fazer o cavalinho, depois enxertar a temoia sobre a temoia, mas não vale a pena. Pinha? Também é madeira mole. Também é madeira mole também.
Tem que ficar esperto com relação ao ataque de broca. Muito esperto. Lourenço, a gente fala do clima, tanto Pilar como São Bento. Só um pouquinho. Tem esse clima mais úmido. Tá. É isso pra ela? Tem que ter umidade mesmo? Pessoal, a atemoia é o cruzamento entre a fruta do conde e a xerimoia. A xerimoia é a prima das regiões frias. É uma cultura de região fria. A pinha ela é de região quente. Desse cruzamento saiu a atemoia. Então a gente pode falar que essa condição de clima subtropical é a condição perfeita para a atemoia. Esse é o clima da atemoia. Tanto é que hoje, assim, é uma das culturas que tem um plantio muito grande, está tendo uma expansão muito grande da área de plantio, em função do bom resultado dela. Né? Hoje nós estamos mandando a atemoia para o Canadá, está indo para a Europa, eu acho que o Rodrigo pode ter até mais, Tailândia também tem, onde mais? Dubai. Então, está indo para a França, está indo para o Canadá e está indo para Dubai. Então é uma cultura que tem, assim, está tendo uma adaptação muito grande. Uma das características que tem da atemoia, pessoal, durante alguns anos, foi a cultura que mais se plantou e mais se erradicou. Por quê? É aquele produtor que não conhecia, que não tratava bem dela. Aí você ia perguntar para um consumidor se ele conhecia a atemoia. É aquela fruta que tem aquela areinha, aquela pedrinha dentro? Não, pessoal. Uma atemoia bem cultivada é uma fruta extremamente saborosa. A gente fala que é o manjar dos deuses. Essa fruta que tem essa areinha, que tem a pedrinha, isso é uma deficiência de boro. Tá? É uma cultura que tem uma exigência, tem que ser bem trabalhado o boro. Então, isso é uma característica da atemoia. Tem que ser uma atemoia bem produzida, bem cultivada. A gente brinca. Não existe atemoia mais ou menos feia ou mais ou menos bonita. Ou ela é bonita ou ela é feia. Ou ela está feia com tracnose, com outros danos de broca, ou ela está muito bonita, né? O que pode acontecer com o frio, ela dá uma escurecida. Mas em termos de dano na casca, ou ela é bonita ou ela é feia. Então, vamos ser produtor, que vamos produzir uma atemoia bonita para ter uma boa aceitação no mercado. Eu acho que esse é o mais importante. Jaime. Em relação à poda, não tem que se preocupar com a gema também ou não? E outra pergunta, se a gente pode talvez jogar um sulfato de magnésio na folha para poder, se a gente consegue retardar um pouco a poda. Jaime, com relação à qualidade da gema, eu me preocuparia muito mais com a qualidade do ramo, não da gema. Um ramo bem formado, com uma boa resistência, você vai ter uma brotação boa. Então eu particularmente, não sei os outros técnicos, mas eu não me preocupo muito com a qualidade da gema. A única coisa que eu vejo aqui, Jaime, que esse ramo mais novo, ele tem uma facilidade muito maior de brotar que esse toco mais velho aqui. Mas ele vai brotar de qualquer jeito. Até na madeira velha aqui, ela é capaz de brotar. Então eu não me preocupo muito com a qualidade da gema, eu me preocupo com a qualidade do ramo que eu estou mantendo na planta. Com relação ao sulfato de magnésio, é o esverdeador natural da natureza, né? Ele ativa a clorofila, então ele deixa a planta mais verde. Só que nem essa planta aqui, ó, ela amarelou a folha por velhice natural dela. Chegou a hora dela cair, não adianta eu entrar com sulfato de magnésio para tentar atrasar ela. O que eu posso fazer é tentar fazer um escalonamento de safra. O Valdir Paris, ele vai começar agora nessa primeira greva, né? Seu Norival Galo já podou há um mês atrás já. Então a dele já está brotada já. Podia ter sido podado um mês antes? Sim, só que ele estava colhendo ainda. Então você pode brincar, entre aspas, com a época de poda, Jaime. Agora uma coisa você tem que olhar. Se ela, a gente chama, quando ela começa a brotar, que ela pede a poda, quando ela começa a ter essa brotação, aí não tem mais o que segurar, aí tem que fazer a poda. Tá? Enquanto ela estiver parada, por exemplo, essa aqui, ela ainda está parada. Se eu quisesse esperar mais um mês, talvez, para podar, eu poderia. Só que assim, como ele tem uma área grande, ele teve que eleger uma área para começar a poda, senão ia chegar tudo ela tardia. Só para você ter uma ideia, eu também sou produtor de atemoia. O ano passado eu podei dia 23 de outubro. O Valdir, a última poda foi, quando não? Final de o Valdir, a última poda dele foi meados de novembro. Então, assim, nós temos um leque muito grande de período de colheita. Você vai colher atemoia de março até outubro, novembro. Tá certo? O pico esse ano, como todo mundo teve o problema da geada, ou grande parte do pessoal teve muita gente que teve problema com geada, muita gente que teve que fazer a poda em agosto.
né? Passou o risco da geada, estava brotando, o pessoal fez a poda em agosto. Nós tivemos um pico de colheita esse ano em maio, final de abril, maio, tá? Agora praticamente já acabou, quase até acabou a temoia. Então essa jogada aí de tentar escalonar a poda dentro do seu próprio pomar, se a planta permitir, é válido. Você podou em dezembro. Quando termina a tua colheita? Já terminou em dezembro. Quando termina a tua colheita? Começou agora. Começou agora, então. Ah, olha o sorriso dele. Oi. Sobre a muda enxertada por borbulha, já tem no campo, Tem, né? Do Vitorino é borbulha. Já tem já. Sei, Anderson. Assim, a gente tem visto Anderson, você quer assumir isso aí, Anderson? Ele está perguntando se tem mudas de... A diferença entre o N inglês, o N invertido, e a muda formada por borbulha. Teria diferença, né? Você teria só na região da enxertia que aumenta a área de contato para formar o calo. Então, que os produtores estão alegando que ali é um momento que pode ocorrer um deslocamento ou entrar alguma doença fúngica. Então, a borbulha teria essa vantagem comparando com o inglês, com garfagem. Mas depois de pego, não teria diferença nenhuma no vigor de planta, não teria nenhuma diferença. Pegou. Essa aqui Aqui toda, né, Valdir? Aqui é tudo muda. tá bem uniforme. O pessoal questiona que no N inglês, a superfície de contato que tem que casar, que tem que pegar, é maior. E na borbulha é só uma bolinha, pegou. Então é mais fácil esse pegamento. Agora, pegou as duas, em ambos os casos, pegou, ela vai se desenvolver bem. Tá certo? Em relação a essa seleção que você já conseguiu observar alguma padronização, alguma redução da mortalidade do percentual dessas mudas que não é de raiz? Está com uma seleção. Ô, Anderson, assim, eu não sei se você vai conseguir me responder isso aí também. Não, mas isso aí e também, assim, eu tenho... Você tem? Como é a seleção? Você já tem algum resultado? Vocês conseguiram observar algum resultado já expressivo em relação a reduzir a quantidade de mudas com problema de emissão de raiz? Descartado. Ela ficou para trás, o desenvolvimento que a gente utiliza o canteiro de areia para fazer Você já chegou em 25% só de rendimento. Sim. Porque ali é o momento mais barato para a gente descartar, não teve o custo. Então ali a gente descarta para tentar tirar uma muda de melhor qualidade. E o que eu comentei do trabalho de seleção, aí já é um teste que a gente está executando em relação a fazer o plantio separado. O pessoal viu lá, está tudo em blocos separados, daí a gente está analisando cada planta para ver se a gente consegue selecionar uma que apresente melhor vigor. Então esse material que a gente vai estar disponibilizando daqui a um ano, a gente tenta, né, a gente até pede apoio para os produtores, para a gente montar algum teste na propriedade com esse material, para a gente poder avaliar no campo. Então isso é uma ideia que a gente está colocando, né? O produtor que tiver interesse, que puder receber a gente também para acompanhar, né? A gente gostaria muito de ter essa parceria com o produtor. Então vocês estão numa fase inicial ainda dessa seleção de porta enxerga. Sim. Então você não tem ainda número para falar, não, ainda não. Está o resultado. Não, ainda não. Obrigado. Pode ser produtor pequeno? Ou tem Não, então vai depender da distância, para a questão da gente avaliar também, né? Vai ter alguns fatores que a gente vai ter que avaliar para escolher esse produtor para fazer essa avaliação. Tá? Rodrigo, você fala? Rapidinho, hein? Pessoal, só para falar um pouquinho da questão da parte comercial, né? A temoia, ela tem uma janela boa para o mercado externo, mercado de exportação. A gente quase não tem concorrência, né? O que tem de produto similar seria a chirimoia da Espanha, mas eles têm lá um período lá de safra e basicamente aí então a gente consegue trabalhar tranquilamente aí com o mercado externo, né? Além de atender aí o mercado interno. A gente vê alguns pomares que começa a colher final de fevereiro e pomares mais tardios aí que vai até final de outubro, aí, alguns aí até novembro. Então é um leque muito bom, né? Então é uma fruta aí que a gente consegue, né? Espaçamento dela aí durante o ano aí para safra, né? Pro período de colheita.
A gente tem um período aí de pico, maio, junho, julho, normalmente aí as lavouras aí de vários estados aí elas se confrontam, né? Pega um período aí também de frio, que acaba afetando um pouco aí a questão da casca da fruta, né? Acaba afetando um pouco também a parte da qualidade, que impulsiona um pouco aí o preço para baixo, né? Então esses são os períodos aí de pico, onde normalmente aí a fruta tem um preço aí mais acessível, um preço mais baixo aí de venda, né? Mas as frutas que são precoces ou tardias, a gente consegue agregar um valor melhor de venda, né? Então é uma boa cultura aí para a gente tá apostando nela aí, né? Olha, tem mercado para tudo. Eu já vi oscilando, por exemplo, o mercado da Inglaterra, que antigamente o cliente queria fruta média para miúda. Talvez essa fruta era vendida por unidade lá, e migrou que o cara só quer aquelas jacas enormes, né? E já aconteceu também, por exemplo, no mercado de Toronto, que queria fruta grande e agora eles querem fruta miúda. Então tem encaixe para fruta, né? Você tem que estar vendo aí o mercado, né? Mas ela tem encaixe, né? Hoje o pomar nosso aqui, a boa parte da produção foi fruta média para miúda, né? E a gente conseguiu encaixar ela. Então é explorar o mercado, mas tem colocação, né? A gente vê que na região aqui, não sei se for questão climática aí, mas não teve tanta fruta graúda. Mas a fruta graúda é garantida a venda, isso não tenha dúvida, encaixa ela fácil em qualquer mercado. Deixa eu te perguntar a questão de refrigerar ela, de segurar ela, como que seria? Não funciona, né? Não vale a pena. Perde qualidade. Você pode comentar então? Não, pessoal, ele está perguntando em termos de refrigeração. Na verdade é uma cultura que não adianta você pensar muito em refrigeração. Você não vai conseguir segurar 2 meses para sair de maio para entregar em setembro. Então você vai ter um tempo limitado de refrigeração que não vale a pena. É mais fácil você pensar em ter uma fruta de boa qualidade para mandar para o mercado uma fruta boa. Então a gente não pensa muito na questão de refrigeração. Até porque tem um outro produtor, que nem o Valdir. Ele não vai segurar a poda de agosto, setembro, porque ele tem poda até outubro, novembro. Então se termina uma gleba, ele já vai começar outra. Então perde o interesse de refrigeração. Tá ok? Pessoal, mais alguma dúvida com relação à temoia? Qual é o custo de plantio? Custo? Hoje com hectare? A muda deve estar o quê? R$15 a muda hoje? 6 por 4, né? 416 muda por hectare. R$14 a muda. R$14 a muda. Você tem que pensar já colocar a educação de mil, né? Menor, mais caro, doação de vaga, rua, e uma trama de arrendamento. Cassiano, não esqueça de a gente fazer uma foto com o pessoal. Como você quer fazer? Acho que podia ser. Uns amigos aí me procurou, né? Tem uma novidade aí. É uma equipe de poda que tá nascendo aí, ó. De podadores que terceirizam serviço. Então a gente nunca tinha ouvido falar isso aí daqui na nossa região, né? E eles já começaram, acho que ano passado, já começaram a fazer esse trabalho de poda, né? De prestar serviço. Aí então eu convidei eles que viessem aqui nesse dia de campo. Viu, por gentileza, vocês da poda aí, quem é os podadores, faz favor, dá um chego aqui. Então, é assim, pessoal, eles já fizeram, ele vai falar melhor, já prestou serviço aí para alguns podadores e eu achei interessante a ideia, entendeu? Por isso eles estão aqui. Depois, se quiser contato deles, a associação, só procurar naquele telefone que vocês fizeram a inscrição lá, ó. A associação pode estar passando o contato deles, tá? Ou ele já passa aqui para vocês, quem puder anotar, anota. Mas eu achei uma coisa interessante, né? De um pessoal de apoio que está prestando um serviço terceirizado. Vou passar a palavra para o nosso amigo aqui. Estamos atendendo poda de qualificação, não é uma poda que chega no seu pomar, olha para ele e fala, não, vou acabar com o seu pomar, não. Nós quer fazer o pé, a planta sua ter formação, ter qualidade, dar fruto bom,
Não é uma poda que você, vou chamar aquela pessoa, vai vir acabar. Não, você vai ter poda de qualificação. Porque até então nós sempre prestamos serviço para a Demarque, uma empresa séria de qualidade. O seu Adilson Facchini sempre nos ensinou, nos instruiu a fazer poda de qualidade. Irmão, olha, se vocês tiverem interesse de pegar o nosso cartão, para estar ligando, para estar procurando a saber melhor qual é o tipo de poda, nós fazemos poda da temoia, poda do pêssego, do caqui, várias qualidades de caqui, fuiu, rama forte, todas as plantas que tiver, que sejam plantas conhecidas da nossa região, nós executamos poda. Não importa se é Jundiaí, Louveira, nós para uma semana, 15 dias, 10 dias, nós combina e faz a poda. Nós vamos executar a poda conforme o próprio produtor ele falar, não, eu quero uma poda dessa forma. Nós vamos colocar para ele o que nós achamos que pode ser melhor para a planta também, ou se ele até mesmo falando, eu quero dessa forma. Se vocês quiserem pegar o nosso contato, está eu, o Everton aqui, pode nos procurar, esse daqui que está com o boné verde, nós passaremos o cartão para você e vocês entrem em contato conosco. Eu gostaria também, já aproveitando, agradecer pelo convite, pela primeira vez, nós somos sinceros, pela primeira vez alguém nos convidou para estar participando do evento. Para nós é uma alegria imensa, nós saímos daqui com uma satisfação e uma experiência nova. Uma experiência que eu creio que nós aonde for passar, vai lembrar, eu tive o primeiro dia de campo lá com o Valdir. Tive o primeiro dia de campo lá naquela cidade. Então aonde nós passar, nós vamos levar isso conosco. É só isso mesmo, tudo bem? Deus abençoe pela oportunidade. Valeu, muito obrigado. Prestação de serviço hoje para ter assim é difícil, então é um negócio interessante, é uma novidade. Pessoal, agora nós vamos... Aqui hoje, né, produção de atemoia, pêssego aqui, vai ter aula de lixia, pitaia, olha aqui, ó. Pra quem não conhece aí, essa é a atemoia aqui em Jarinu. A gente também lembra dela da família da Fruta do Conde e outros aí. Mas hoje vamos ter aula de poda aqui, tá? Ó a turma aqui, ó. Quantidade de gente aqui. A gente gravando tudo como sempre e levando pra vocês aí. Vamos lá, poda de atemoia.